só se fala na saída do Pedro, que ele vai sair, que isso, que aquilo. Eu acredito que o Rodolfo Landim está chegando amanhã no Rio de Janeiro. Ele mesmo confirmou para a gente que ele está chegando amanhã no Rio de Janeiro e que vai para o jogo. Eu acredito que ele vai chamar o Pedro, vai ter uma conversa com o Pedro. E não é possível que isso não seja reparado, não é possível que o Pedro vai ficar ouvindo quem está lá no congote dele ali, ó. Fala, pelo amor de Deus, cara. Não é possível, cara. E não param. Eles querem minar o Flamengo. Eu não posso acreditar mais. Você viu o treino do Flamengo? Você viu ele metendo gol? Gabriel, ele meteu o gol. Ele passou bola de peito. Ele passou bola de chaleira. Ele estava super feliz, super tranquilo. Jogando normal. É um treino normal. Eu não estou entendendo qual é essa parada. O que está acontecendo? O Mauro postou uma declaração do Davi Luiz ainda agora, né? Ontem, né? Mas que é uma declaração de 2022, mas que agora fez sentido para muita gente. O Nick FS esquece Pedro. Vamos Flamengo 2-0 no Olímpia. Ô, Nick, eu quero que seja 4, 5. Quero que o Flamengo goleie igual no ano 2021, né? Com o Renato. O Flamengo fez 9-2 no agregado. Agora, cara, eu tô chateado, porque só se fala nessa questão de Pedro. É bizarro, aí, parece Gabriel, que tá estranho o negócio? Não, é isso, Papa. Primeiramente, boa tarde, boa noite aí para você, para todo mundo aí no chat. É o que você falou, parece que o jogo deixou de ser uma prioridade. Parece que a prioridade é o caso do Pedro, o caso esse que já está praticamente resolvido. O preparador físico já foi mandado embora, o Pedro já voltou aos treinos, já foi multado, não sei o quê. O caso está resolvido. O Pedro treinou alegre, com os companheiros, como ele sempre fez. Então, esquece isso, já passou, deixa lá para trás, é passado. Amanhã, um dos jogos mais importantes do ano. O Flamengo tem que fazer um placar muito bom aqui no Maracanã, porque é difícil jogar lá no Paraguai, difícil jogar lá no estádio deles. Lembrando que o Olímpia a Comebol fica no Paraguai. O Olímpia é time, né? É o time dos caras, né? É isso. E ainda botaram uma arbitragem inteiramente argentina. Todos os árbitros são argentinos, o VAR, quarto árbitro, assistentes, tudo argentino. A gente sabe que argentino não gosta muito de brasileiro, né? Então, o Flamengo tem que fazer resultado nesse primeiro jogo. Tem que meter 4, 5, 6-0, se for possível, para ir cada vez mais tranquilo para esse jogo de volta lá no Defensores del Chaco. Cara, não, tem que defender o Chaco aí, né? Defende o Chaco. Bem, vamos lá. O Gabriel, a gente teve hoje aí o Vene Casagrande, né? Eu vou aqui. Cara, eu sei o que ele falou, não preciso nem ler. Ele falou que o relacionamento, que não tem relacionamento, né? Isso foi o que ele falou lá no SBT, que não tem relacionamento entre Pedro e Sampaoli. O treino que aconteceu, a gente vê que o Sampaoli não aparece até em momento nenhum, tá todo mundo treinando ali. Eu não quero desmentir o jornalista, mas eu acho que às vezes pode ter sido mal interpretado o que aconteceu no treino. E aí ele fala que não tem relacionamento entre eles e que o Pedro não joga. Foi isso que eu entendi. Mesmo, correto? É isso. Uma das punições aí aplicadas pela diretoria, além da multa, foi que ele ficasse fora de um jogo e aí, coincidentemente, caiu nesse duelo com o Olímpia de amanhã. Tá, mas eu tô falando o seguinte, a informação que o Nicola deu é que o Pedro não quer jogar mais com o Sampaoli. Isso. E que pediu para ser negociado. Isso. E aí, o Jorge Nicola deu isso e o Vene Casagrande confirmou. Confirmou à tarde no SBT. Que o Pedro quer ser negociado. Não joga. Isso. Eu quero entender o que eles fez publicando as informações minhas e do Júlio. Porque eu coloquei o... Vocês lembram o que eu trouxe? Agora, já que esses caras só falam de Pedro, a gente vai falar Flamengo e Olímpia, mas os caras só falam de Pedro, então, meu irmão, vamos também aproveitar para a gente se defender, porque a gente trouxe essa informação, né? E eu falei, olha, se o Sampaoli sair,
o telefone que vai tocar é o do Rogério Ceni. Aí foram me sacanear lá, o telefone vai tocar. Aí o Mauro falou exatamente a mesma coisa na Jovem Pan. Né? E outra, aí, e outra. Aí eu falei lá que também o negócio um jogador me falou que, É isso que eu olha, ia falar. se ele sair, não vai estancar a crise. Se o preparador sair, não vai estancar a crise. Tem que sair a comissão toda. Aí o Barrigadas, do Twitter, me postou lá porque eu botei isso. Aí agora, vê se ele posta alguma coisa agora que o Pedro tá fazendo isso aí. Estancou? Alô, seu Barrigadas! Não estancou porra nenhuma! Vai lá postar que você barrigou, Barrigadas! Rei da barriga Barrigadas é você, barrigou. porra! Barrigadas barrigando de novo, já não é a primeira. De novo, é o rei da barriga. Perfil Barrigadas enganando o torcedor, né? Porque isso é feio, enganar o torcedor, ficar publicando notícia como se fosse fake dos jornalistas sérios, né? Postou o Júlio também. É uma vergonha, cara. Olha aí, acho que é Gerê, já acabou o sol, já posso tirar aqui estava um sol na cara. É de deixar triste a torcida querer a saída do Pedro. Concordo. Eu quero que o Landim converse e resolva essa situação. Ele chega amanhã. Vou falar que, né, não vou muito nessa questão, até porque o Flamengo não chegou a fazer proposta. O Lanzini, né, tá fechando aí com o River, tá sendo anunciado pelo River. Então o Lanzini vai disputar aí o restante da temporada pelo River Plate. E era um dos jogadores especulados aí pelo Flamengo. Além dessa situação, eu queria falar sobre a questão do Pedro, porque eu tenho uma informação aqui importante para passar para a galera, que eu estava conversando acompanhando, mas tá aqui do lado, ó, o Denis aí, ó, rubro-negro também, de Miami, Boca Raton, na verdade, Boca Raton. E aí eu falei com ele concordou comigo, ele achou estranho o que essa pessoa me falou, porque eu falei assim, cara, é uma fonte ligada à diretoria, tá? Eu falei assim, cara, olha só, a questão do mesmo, o cara tá pedindo para 35, né, que ele falou? Foi isso? 35. Se chegar a 35 milhões de euros, leva. 35 milhões de euros leva. 35 milhões é mais ou menos o valor que a Globo Esporte falou daquela proposta do Al Hilal, né? E a janela da Arábia fecha em 19 ou 20 de setembro, ou 21 de setembro, final de setembro. E Premier League, que seria o Tottenham, mas que, na verdade, ele estava na lista dos possíveis reforços, não tinha proposta do Tottenham. Era para a janela fecha 1º de setembro, ou seja, tem tempo ou para a Premier League ou para a Arábia. Mas eu não queria que ele saísse, eu queria que ele ficasse. Eu quero que o Landim converse, consiga reverter isso, porque o Pedro é muito importante, cara. O Pedro é muito importante, é muito bom jogador. Agora, Eu tô contigo nessa. O Pedro é um ídolo do Flamengo, é o atual agora rei da América. É o atual rei da América. A gente tem que respeitar. O cara é o atual rei da América. É muito importante dentro e fora de campo. Tem aí o carinho do elenco. Eu tô fechado contigo. O Landim tem que ter uma conversa séria com o Pedro. O Pedro precisa ficar no Mengão. Vai ser muito importante aí pro restante da temporada. Não, e tem outra coisa, né? Já no final de semana ele tem que jogar bem, porque o Flamengo precisa dele. O Gabigol tá suspenso, né? Contra o Cuiabá. Então, cara, as coisas têm que ser acalmadas. O Landim tem que trocar uma ideia com o Pedro e resolver isso tudo. Mas é o que a gente torce. Agora, eu perguntei, mas e aí, vai chegar? E aí a pessoa que estava falando comigo ficou o quê? Uns 10 minutos digitando, né? Ficou uns 10 minutos digitando. Aí, depois de 10 minutos digitando, apagou o texto que estava digitando e mandou só para mim, não sei. Ele ia me contar alguma coisa e mudou de ideia. Então, cara, eu acho que realmente estão buscando aí uma proposta pelo Pedro, uma pena, né? A gente sabe que os mercados fecham só em setembro, mas eu não abriria a mão do Sampaoli por causa do Pedro, não. Pode ser que lá na frente, se o trabalho do Sampaoli não der certo, que eu acredito que dê, que está crescendo a cada jogo, mas se o trabalho do Sampaoli não der certo, pode ser que lá na frente, né, no final da temporada, que se não der certo,
a gente se arrependa. Porra, não deu certo, mandamos o treinador embora e a gente ainda perdeu o Pedro lá atrás.